Sejam muito bem-vindos, aqui é o Arcanjo Podcast, onde você pode ser a sua melhor versão. Você já imaginou, jovem, adulto, velho, que seja viver de renda, ter a sua famosa liberdade financeira? Sou uma pessoa aqui que você não conhece, nem certeza que você vai ser por outro nome. Pra mim é Carlos Machado, mais famoso, Tio Rico. Fala, beleza? Então, rapaz, além da liberdade financeira, eu falo muito sobre a geográfica também, poder morar em qualquer lugar que você quiser. 95% das pessoas, pelo menos, sonham com isso. Eu posso até dizer 98% dos brasileiros sonham em ter poder ter essa liberdade financeira. Só que 95% não acreditam no próprio potencial. Eu não tenho ideia, eu acho que eu sou um péssimo administrador de dinheiro. Normal. Por onde eu começo? Por exemplo, a pessoa que tem muitas dívidas. O que ela pode fazer? É uma parada mental? É uma programação? O que faz essa pessoa tá continuando aquele ciclo vicioso? Às vezes eu começo a conversar com algumas pessoas, até vídeo mesmo, eu falo assim, cara, você é um tremendo mal educado financeiramente. O brasileiro, geralmente, ele é mal educado financeiramente. Isso é de berço. Só que hoje, a garotada está começando, as pessoas estão começando a antenar mais. A internet tem essa coisa boa de você... muitas pessoas ficam na dopamina o tempo todo, mas tem pessoas que estão aprendendo, estão crescendo, estão começando a construir realmente. Porque a internet tem essa coisa... negativa da dopamina, de você perder sua vida, seu tempo ali, vendo vídeo, você perdendo realmente sua vida, que é seu bem mais precioso, e você aprender. Muita coisa eu aprendi, praticamente tudo eu aprendi veio da internet. Antes da internet, por exemplo, eu falo muito do meu caso, né? Comecei mesmo em 2017 a navegar na internet querendo buscar uma resposta que era uma dúvida que eu tinha, um sonho que eu tinha, né? Na época de empresário. Eu sempre falava assim, isso em 2013, 2014, meu sonho de consumo que caia todo mês na minha conta bancária sem ter funcionário. E hoje cai? Hoje já tá quase lá. Tô progredindo para isso. Mas eu tô escalando devagar, sem pressa. E uma coisa que eu ensino para as pessoas, cara, enquanto você constrói, viva. É possível. Viva. É possível. É possível. É porque, caraca, eu vejo tipo assim, é muita correria, muita conta. É possível viver ainda com tanta conta assim? É só não ter a correria. Me explica. O dia tem 24 horas. Então, nesses 24 horas, por que eu consigo produzir tanto? Consigo fazer vídeos, dar atenção a familiares, dar atenção a mim mesmo, autocuidado, produzir, escrever um livro, que eu também sou escritor, escrever um livro, tudo ao mesmo tempo, ainda me sobra tempo ainda, para buscar ainda coisas, para fazer aprendizado, inclusive, aprender ainda mais. Hoje a gente estava comentando, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, eu me apaixonei por aprender e ensinar. Eu sou aquele empresário que eu quebrei na época da Dilma, né? Não digo quebrei, simplesmente assim, eu tive que abandonar o projeto em prol da minha saúde. Porque na época tinha muita gente quebrando, muita gente infartando, muita gente no hospital, inclusive eu estava indo para o hospital quase semanalmente. Burnout? Burnout. Burnout total. Total. E eu não sabia nem da palavra burnout, eu vim aprender em 2018, né? E eu tive que parar, reformular minha vida. Ficou um caco mesmo, assim, a bagunça é incrível, né? E a gente naquela correria, eu sem vida. Eu falei, não é possível. Eu comecei lei da atração, comecei a buscar, a atrair realmente essa conquista. Mas eu sabia que ia levar um tempo. Eu mesmo tenho minha projeção de vida para 2030. Então eu mapeei 2015, 2016, 2017, comecei a mapear minha vida até 2025, 2028, 2030 também. Então, quando eu chegar em 2030, eu quero chegar realmente num patamar. E eu quero trazer pessoas comigo também, o máximo de pessoas comigo, nessa construção. Então, é sem pressa, gente, é sem pressa. Não tenha pressa de construir. É como uma casa. Como é que você vai construir uma casa pelo telhado ou pela laje? Você precisa primeiro fazer uma boa fundação. Um arranha-céu, um prédio de 100 andares, ele precisa realmente fazer uma fundação de andares abaixo, para que você possa construir andares acima. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, eu tenho que reconhecer que eu sou um mal educado. Primeiro tem que reconhecer que tu é um péssimo educado. E, logo em seguida, procurar o conhecimento e projetar aquilo que eu quero para minha vida. Isso. Correto? Correto. E qual é o próximo passo depois, logo após isso? O primeiro passo, em termos de grana, em termos de finança, quanto você precisa que caia na sua conta bancária todo mês para você se manter. Uhum. Eu não estou falando de passeios, curtição, não estou falando de viagem, estou falando de extravagância. Quanto você precisa cair na sua conta todo mês? Eu te pergunto isso aí.
quanto precisa realmente cair na sua conta para você manter moradia, alimentação, despesas fixas e algumas que são móveis também, mas para que você possa realmente ter a sua vida na sua mão. Foi o primeiro passo a passo que eu fiz em 2017. Galera, já pega papel, caneta aí já. Pega papel, caneta, Vamos começar no passo a passo. Eu vou dar um insight aqui bacana para vocês, para a galera. Primeira coisa, você precisa saber que tudo é contigo. Toda a sua vida, ela depende só de você. O teu sucesso e o teu fracasso só depende de você. Então, não adianta colocar culpa em governo, patrão, vizinho, marido, esposo, não adianta colocar culpa em ninguém. Autorresponsabilidade, outro insight. É você que é culpado do seu sucesso ou do seu fracasso. É você que vai ter que realizar seus sonhos, porque o vizinho, o governo não vai. Descubra primeiro quanto você precisa cair na sua conta todo mês. E você vai batalhar para que você tenha uma renda passiva. Renda passiva, aquele dinheiro que cai na sua conta todo mês se você precisar trabalhar. Se você precisa de... Cara, minha despesa total é 2.600. O que eu preciso fazer para cair 2.600 na minha conta todo mês? E batalhar para fazer isso aí. Eu preciso de 7.000 reais para cair na minha conta todo mês para pagar moradia, filhos, alimentação, internet. É o básico mesmo que você precisa para se manter. É aquele primeiro foco seu, até realizar. Tá, e depois, logo em seguida, já percebi que sou mal educado, já projetei a minha vida, e logo em seguida tem esse custo fixo. O que você me indica? Por exemplo, hoje em dia a gente vê muito falar sobre corretoras, sobre esse tal do CDB, esses fundos imobiliários, sobre ações, só que, tipo assim, é tanta informação que, tipo assim, sendo bem sério contigo, eu fico muito perdido. Primeiramente, eu entendo que tem que quitar as dívidas. Quitando as dívidas, beleza? Onde eu começo? Com que carteira? Tu tem uma indicação? Porque, por exemplo, você me mostrou aqui agora, através do que você falou, que, por exemplo, a pessoa tem que ter uma mentalidade. Já deu os insights da mentalidade. Agora, o lance da ação, assim, da ação. Como é que... Por onde eu começo? Se tá endividado, começa a pagar, foca em pagar aquilo que te come mais juros. Existe um famoso juro composto. Se você deve o cartão de crédito, tu vai pagar um juro composto ali muito grande. E pro bem e pro mal o juro composto. Ou ele te arranca dinheiro ou ele te traz dinheiro. E a gente vai procurar fazer o quê? Juro compostos. Trabalhar com juro composto. Pague aquela dívida de agiota, cartão, banco. Isso são os primeiros que você vai ter que negociar e pagar. As dívidas mais complicadas. Depois você vai vir pelos pequenininhos. Os mais fáceis de pagar. Aqui no meio do caminho vai estar se perdendo. Dívida de 100 reais, 200, 300 reais, coisinhas pequenas ali, você paga mais suave. Agora foca naquilo que vai te arrebentar, que é aquilo que tá banco agiota. É o que gera juros, né? Porque banco e agiota tem muita coisa a ver também, né? Qual é a semelhança entre o banco e o agiota? O ágio é imenso, né? O ágio a gente sabe que tem cartão que te cobra 80%, 100% ao ano. Isso juro composto. Não é 100% pré-fixado. Então, se você deve 1.000 hoje, daqui a 30 dias já é mais 17%, 18%. Depois mais... Na verdade, tem organizações que te cobram aí 250% da dívida, juros sobre juros. Então, foca em pagar aquilo primeiro que está te arrebentando a vida. Dívida. Gente, tem dívida que você faz que é de alavancagem. Que o brasileiro tem muito essa coisa de, não, vou sujar meu nome, vou pagar empréstimo e tal. Existe a dívida que você fez para você realizar a compra de um carro, a compra do seu passivo. Automóvel é passivo, ele te leva dinheiro. A tua casa é um passivo, aquilo só te leva dinheiro também. Principalmente quem tem casa de praia, quem tem uma casa fechada, lá abandonada, aquilo é um tremendo de um passivo. E como é que fica a pessoa? De um ativo. A pessoa que fica pensando assim, que tem o sonho da casa própria, né? Hoje muitos brasileiros têm esse lance do sonho da casa própria. Rapaz, isso é uma polêmica do caramba. Porque, tipo assim, qual é esse dilema do brasileiro? Tem uma casa ou não tem uma casa? Tem um aluguel? Ou como tem essa casa? Eu costumo dizer, até a gente estava conversando outro dia, uma vez a respeito disso, eu falo muita verdade na telinha. Se você ganha pouco, compre sua casa. Se você tem uma renda acima, você mora de aluguel. Eu, por exemplo, moro de aluguel. Eu pago aluguel, mas eu recebo aluguéis. Então, meus imóveis que eu tenho alugado, e eu ainda trabalho mais compra de imóveis ainda, a gente fala sobre isso também, eu ensino muito a respeito de leilão, consórcio, isso é uma fonte muito, muito boa de gerar patrimônio também, né? Pena que hoje o sistema está um pouquinho mais... estão sufocando muito quem tem imóveis, mas tem como fugir. E tudo que o sistema hoje, tudo que o governo hoje faz, que
ele dá a entender que ele é para cobrar do rico, na verdade quem paga é o pobre. Então, pega esse insight. Ganha 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por mês, compra sua casa. Compra. Viva abaixo sempre. Isso é outro conselho também, outra dica que eu passo. Viva, como eu faço também, viva sempre abaixo do que você realmente ganha. Se você ganha 5 mil por mês, cara, tem que viver com uns 3.500. Dá uma secada. Não interessa o que parente, amigo, vizinho, se fulano, ciclano tal, vai pensar onde você mora, o tipo de carro que você tem. A verdade é você contigo mesmo. A sua vida é contigo mesmo, a sua vida inteira. Quando tu chegar nos teus 60, 70, 80 anos, é você contigo mesmo. E não tiver condições de se manter, você vai, asilo, o pessoal te descarta. Então a gente na verdade, aquilo que a gente possui também. Isso é muito sério. As pessoas estão perdem muito a vida sonhando, pensando, questionando em ter alguma coisa, mas nunca realmente tomam a iniciativa de começar a fazer. Né? Eu uso muito o exemplo da construção. Cara, você pode construir uma mansão comprando ali na material de construção 10 tijolos por mês, 5 tijolos, 15 tijolos, 50 tijolos, vai acumulando lá. Entendi. E vai construindo. Esse é o investimento. Não espere ter R$1 milhão para comprar uma casa de R$1 milhão. Você É o contrário, né? É o contrário. As pessoas esperam ter R$1 milhão para ter uma casa, ter um... E não, cara, constrói de tijolinho em tijolinho. O pedreiro não pega 20, 50 tijolos de uma vez só e coloca. Ele pega um tijolo, massa e coloca. Um tijolo de cada vez, para ele construir aquela casa. Entendi. Então, em relação à casa própria, depende muito do estilo de vida que a pessoa quer ter. Estilo de vida. O quanto que ela ganha. E quanto ela ganha. Beleza. Então, vamos descartar a casa em relação própria. Agora, beleza. E já que é pelo pouco que eu tenho, por onde eu começo? É com R$10? É com 20? É com 100? Já que tu falou que é um tijolo de cada vez. R$1, R$5, R$10. Que isso, mentira. Você pode começar, tem ações, tem fundo imobiliário que você compra, isso já é investimento. Tem ações que você compra R$2 e pouco, R$5, R$4. Boas ações, bons fundos imobiliários, você compra com R$4, R$5, R$6, R$8. Então, cada bloquinho de ação, cada tijolinho de uma cota de uma empresa também é um tijolinho que você vai estar comprando. O que é ação, o que é cota? Existe um acionista, toda empresa tem os seus grandes acionistas, cada tem 10, 15, 20, 30% da empresa. E existem as cotas, né? São ações divididas em milhões de cotazinhas, né? E que você pode comprar uma cota após a outra, Então você compra 100 cotas, 150, 200, 300, vai acumulando. O ideal, juro composto. Entrou numa corretora, ações são parte da empresa. Eita. Eu também tô assim, fiquei preocupado que é um saco, mas também tô um pouquinho assim. Ações. Eu tenho falado muito também nesses dias. Ações são participações de empresas. Por exemplo, vou dar a gente fala em nome de empresa também aqui. Petrobras, você pode ter ações da Petrobras. É muito conhecida. Vale do Rio Doce também. Tá? Hoje em dia eu não oriento muito Petrobras, não. Dá uma respira. Quem tem, fica de olho. Mercado Açaí. Quem é do Rio de Janeiro, principalmente, conhece o Mercado Açaí. Você pode ser cotista, por exemplo, do Mercado Açaí, ou pode ser cotista, você pode ter cotas do chão que o Mercado Açaí está alocado. São duas formas de você... Tanto do mercado, tanto a cota quanto a cota do terreno. Que é o fundo imobiliário. Ah, tá. E é um baita investimento. Uma coisa que eu falo, cara, você quer que o mercado pague suas compras todo mês? Tem a cota, tem a fundo imobiliário ali. Onde o açaí está alocado. Por exemplo, qualquer tipo de valor, vou lá e todo mês boto, sabe? Você vai comprar R$50. R$50 por mês, 50, 200, 150. Mas você me indica colocar tipo do fundo ou da ação no próprio mercado? Porque eu sei que as ações, por exemplo, elas não pagam todos os meses. É tipo, cada ação tem o seu número... Cada empresa tem sua média de... Geralmente, a pagamento de empresa de ações é 6, 8, 10 meses, 12 meses. Tem empresa que paga trimestral, tem empresa que paga semestral. Entendi. E anualmente. Então você indica comprar o fundo... A pessoa... No início, todo investidor invista em fundo imobiliário. Já vou começar a investir em fundo aqui. Primeiro. Vou parar de ser mal educado. Deixa de ser mal educado. Foi mal. Passe a se educar financeiramente. Isso é sério mesmo. Se eduque financeiramente. Aprenda. Não coloque sua vida na mão de ninguém. Aprenda você mesmo. E o início de um investidor, quando você investe, mesmo que seja R$100, R$10 que seja, você comprou 1, 2, 3 cotas de um fundo imobiliário, e você no mês seguinte caiu aqueles centavinhos na sua conta, você fala assim, aqueles centavinhos você já não precisou mais trabalhar por ele. Trabalhou já uma vez e já
investiu. Então você já automaticamente tem aquela rentabilidade todo mês. E quanto mais você compra de cotas daquele fundo imobiliário, você vai ver o seguinte: você não vai pagar imposto de renda sobre ele e você vai ver ele crescendo todo mês. E todo mês geralmente cai dinheiro na sua conta. Todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. A maioria do fundo imobiliário paga todo mês. Então, para quando você começa a investir, você está ainda aprendendo. Se você comprar a cota de uma empresa e ela levar 6, 8 meses, 10 meses para cair um dividendo, tá? Dividendo, gente, 85% dos brasileiros não sabem o que significa dividendo. Dividendo é todo lucro que cai na sua conta bancária. Dividendo é dinheiro caindo na sua conta. Então, o que você faz? Aprende ali que é construção. Um grande mal do brasileiro é a ansiedade, chama-se imediatismo. Quase que 90% dos brasileiros que eu lido tem essa coisa de, não, eu quero para agora, eu quero para daqui a 6 meses, para daqui a 2 anos. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Eu sempre falo, eu te garanto que de 3 a 5 anos você consegue já ter uma rentabilidade, você fala assim, caramba, eu já tenho isso aqui na minha mão. Você tem resultado. De 3 a 5 anos. Gente, 3 a 5 anos passa muito rápido. Fazendo bons investimentos. Aí você me pergunta sobre risco. Igual outro dia você estava me perguntando, pô, mas risco e tal. Risco, ele só tem... Vou te falar, 99,9% das pessoas me perguntam sobre isso. Mas é arriscado. O risco tem de você fazer algo que você não conhece. Se você não entende de uma coisa, como criptomoeda, se você não entende de alguma coisa, não faça até você aprender a fazer direito. E siga quem realmente vai te ensinar a fazer direito. Tá? Cuidado com um montão de gente fazendo tanta Firula, né? tanta firula no mercado. Acompanhe aquele cara que vai te falar realmente a realidade. Esse pessoal que fica na televisão, na internet, falando assim, não, em 6 meses você está milionário. Em 1 ano você faz 1 milhão. Cara, se você consegue investir 50 mil reais por mês, em menos de 2 anos você consegue juntar 1 milhão. Fora isso... Em menos de 2 anos. Você consegue acumular 1 milhão. Mas se você não consegue aportar 50 mil reais, 60 mil, 80 mil por mês no investimento, você não vai conseguir. Não é com 500 reais por mês. Mas você consegue. Médio e longo prazo. Investimento a curto prazo é de 6 meses a 2 anos. Médio prazo, 2, 3 anos a 5 anos. Longo prazo é de 5, 10, 15 anos. Mas isso já é muito bom para que a pessoa que está endividada, imagina, você começar a ver uma pequena luz para poder reinvestir em 2, 3 anos, tá bom pra cacete, né? Tá muito bom. Porque os 2, 3 anos vai passar de qualquer maneira. Queira você ou não. Entendi. Ele vai passar. Agora, a forma que vai passar só depende de você. E deixa eu pegar esse gancho da criptomoeda que eu acho assim, muito interessante, porque, vamos lá, eu vou ser bem radical com você. Existem notícias que vêm de fora que falam que, ó, daqui a um tempo vai vir uma tempestade solar, e essa tempestade solar vai pegar, vai sair lambendo tudo e tal. Beleza. O que vai ser da sociedade? E o que a criptomoeda pode mudar em relação a isso? É real, não é real? Me explica. Se fosse uma pandemia louca, acontecesse hoje, o que seria do mercado financeiro? A criptomoeda, inclusive o Bitcoin, ele vem como uma... Ele no início foi sonho, delírio, foi, né, especulação e tal. Mas hoje ele está sendo visto e já é a realidade da salvação financeira, não só de pessoas como nações também. Então, a criptomoeda você pode, diferentemente do dinheiro, do real, o dólar, você pode ter criptomoeda e guardar a gente chama de pendrive, né? A gente pode guardar na sua carteira, em casa, e ninguém mexe, ninguém pega, ninguém... De forma offline. Offline. Você pega um pendrivezinho, que é uma carteira, e ali você pode ir acumulando ali. Você vai comprando e vai transferindo, vai comprando e vai transferindo. E é realmente a salvação de muita gente. Investimento em criptomoeda é algo para daqui a 10, 12, 15 anos também. É longo prazo. A maioria das pessoas estão perdendo dinheiro. Inclusive, ano passado, os brasileiros perderam, se não me engano, mais de 200 bilhões. Os brasileiros perderam dinheiro com criptomoeda. Por quê? Aquela coisa de tá subindo, a pessoa compra na alta. Ela compra aqui, ela sobe mais um pouquinho e daqui a pouco ela começa a despencar. Chama-se correção de mercado. Aí o que a pessoa faz? Desespera e vende. Pronto, já perdeu dinheiro. Ou comprando meme coins, comprando moedas que não tem lastro, não tem fundamento nenhum. Dica aqui, papel e caneta. Se você quer investir em criptomoeda, cara, pega seu dinheiro para criptomoeda, é dinheiro que você não precisa. Não vai precisar nos próximos anos. 50% você investe. Bota ali 30% em Bitcoin. Já que você quer investir, de repente você quer fazer o dinheiro crescer.
30% em Bitcoin, bota 20% em Ethereum e o restante se aventura. Porque se você perder aquele 50% ali, com certeza o Bitcoin ele vai ter 100%, 200%, 300% de valorização. Então, você não perde assim. É a forma mais simples que eu ensino as pessoas de não perder dinheiro com cripto. Dinheiro que você não precisa, 50% Bitcoin e Ethereum, o restante se aventura. Ponto. Entendi. Salvou a tua carteira. E se aí existe aquela pandemia que eu te falei, da tempestade solar, o que seria do mercado financeiro? O que você Rapaz, enxerga? Só a sua visão pessoal, se for o caso. O analista mesmo. é visão pessoal, quem tiver criptomoeda vai estar bem pra caramba. Porque o poder vai estar nela. Um Bitcoin, ele vai bater aí $1 milhão, com certeza. Isso significa mais de 5 milhões. Como é que eu faço pra poder comprar aí no offline? Como é que eu compro no offline, cara? Entra numa corretora, vai na Gate, tem a Binance também, mas eu não confio muito na Binance não, gente. Não confio muito na Binance não. Isso eu falo muito com meus alunos. A Binance tem muita paridade, muita parceria com o sistema financeiro brasileiro. Então ali, primeiro que na Binance você precisa colocar toda a sua vida pessoal e financeira ali. Então ele já tem todo o seu conhecimento da sua vida financeira ali dentro. Então procure uma corretora que você possa comprar moeda. Tem diversas carteiras, diversas formas de comprar. Compra moeda e transfere. Pouca moeda não digo não, mas quem tem um poder aqui tipo maior, que é realmente acumular, transfere para uma carteira. É a chamada SafeBall. Mas como é que faz essa parte do offline? Que eu vi eu vi um corte lá, tô dando um chutômetro, tá? Não sei. Eu vi um corte do tal do Renato 38, ele fala muito sobre ter como você comprar Bitcoin de forma offline, fazer tipo um... Eu não sei como é que funciona. Isso é possível? Não, aí é o P2P. Aí de pessoa para pessoa. A gente consegue fazer isso. Ah, tá, entendi. Você tem Bitcoin, eu tenho Bitcoin, a gente pode não envolver uma corretora diretamente. A gente pode... Porque é tudo criptografado também. E o Bitcoin está passando por um fortalecimento ele está crescendo também. Ele está virando negócio também. Né? Primeiro, a criptomoeda, principalmente o Bitcoin, ele é descentralizado, ninguém manda. Quem manda quem tem, mas ninguém manda. Entendi. Né? Isso é um pensamento ferrenho, né? Quem tem milhares, milhões de Bitcoins, vai mandar bonito. Inclusive tem a própria BlackRock, ela está comprando Bitcoin alucinadamente. Está comprando muito. Então por que as grandes baleias estão comprando tanta criptomoeda, tanto Bitcoin? É um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. Então é um assunto ainda que tá na cabeça das pessoas, ainda é muita interrogação. Principalmente brasileiro. Tá? Por isso que eu falo, estuda, aprende. Mas se você quer ter realmente uma condição financeira daqui a 10, 15 anos melhor, começa a comprar também um pouquinho que seja, R$10 que seja. Tem algumas próprio Nubank mesmo, o mercado pago, né? Quem tem conta, você consegue comprar R$1, R$3 de Bitcoin ali. Você já vai acumulando. O cara que não sabe nada, não sabe entrar numa corretora, cara, começa a comprar por ali. E não fica olhando. E o cara fica olhando ali, aí já tem tantos mil, já tem tantos reais aqui de Bitcoin já. Aí dá uma neura no cara, e o cara já quer mudar de carro, quer fazer uma viagem, pronto, já... A pessoa quer gastar tudo em passivo, né? Quer torrar o dinheiro. Então, uma das complicações que o brasileiro tem é essa de querer viver alucinadamente, viver sem propósito, mas não passar a vida inteira tendo momentos, construção de momentos, né? Assim como eu tenho minha vida hoje, eu consigo estar em qualquer lugar, morar até em qualquer lugar também, porque eu construí para isso. Então cabe a você também começar a construir. Enquanto vocês não começarem a comprar um tijolinho que seja, né? E todo investimento, geralmente, você vê ele crescendo mês a mês, ele não cresce. É um crescimento invisível, porque ele mantém uma linha tênue. Só que depois de 3, 4, 5 anos, você vê ele crescendo. Todo investimento. Aí que mora a mágica, né? É aí que mora a mágica. Todo investimento, você só consegue ver resultado depois de 3 anos. Depois de 5 anos, melhor ainda. É que você começa a ver a alavancagem dele. Legal. É como compra de imóveis também. E como é que pode fazer para poder diminuir as despesas para começar a economizar um dinheiro? Tem alguma dica? Diminuir despesa, esquece amiguinho, esquece farra, esquece... tem muita gente que... Eu também já passei por isso há décadas atrás, né? Eu comecei a me educar nos meus 20 e poucos anos, comecei a enxergar que nós somos aquilo que nós
presenteamos as pessoas. A nossa companhia é válida quando a gente tem para pagar. Isso eu provei por A mais B, provei mesmo. Com meus 23 anos, 24 anos de idade, eu provei que as pessoas só estão com você quando você tem algo a oferecer. Então, por que eu vou dar minha vida para essas pessoas que só querem o meu bem-estar? Que na hora que, se de repente, eu cair e adoecer, não estarão comigo. Então, eu quero estar com quem realmente me valoriza, bom ou mal, com saúde ou doente. Então, quando você começa a descobrir quando você começa a evoluir, na verdade, você começa a viver mais sozinho, consigo mesmo. A gente fala muito, eu lido também com essa parte emocional das pessoas, e é como, por exemplo, tem alguns arquétipos, alguns tipos de pessoa, como o próprio narcisista mesmo, ele vive em função de ser validado. Ele precisa estar com pessoas validando ele o tempo todo. Abraçando, cara, tu é legal, tu é bacana, pô, tu é linda, maravilhosa, tu é isso, tu é aquilo e tal. Então a pessoa nutre com aquilo. Mas se ela não tiver mais o que oferecer, acabou também isso aí. Então não seja como um narcisista, querendo agradar todo mundo. Agrade a você. É como o seu pagamento. Quando cai dinheiro na sua conta do seu pagamento, seja qual tipo de negócio você tenha, você primeiro se pague. Pague a você. Tire uma parte. Não digo nem percentual. Vou tirar 10% por mês, vou tirar 15% por mês, 20%. Não, tira um valor. Cara, cai na minha conta R$3.800. Tira 800 na hora. Investimento. Vive com 3.000. Mas vá segurando também. A melhor farra da vida é a gente ter tranquilidade. Tranquilidade financeira, estar com as contas pagas, não se preocupar com ter que pedir dinheiro emprestado, usar cartão. Isso está atrasado, isso tem que pagar, não consegui pagar tantas contas desse mês. Então isso é uma das melhores farras da vida. Eu começo pelo então, chamado fundo de emergência, correto? E qual a importância desse fundo e como é que calcula esse fundo de emergência? Depois que você já pagou suas dívidas, praticamente não deve mais nada, já suavizou, já 80% pelo menos. Muita gente fala assim, você tem que ter 3 meses de fundo de emergência. Fundo de emergência não é para você, de repente, eu preciso botar combustível no carro, a festa da minha filha. Não, é emergência mesmo. É uma doença, um desemprego, é uma quebra de negócio, é uma mudança inesperada que você precisa fazer. Depois que você pagou suas dívidas, você entra numa corretora, uma corretora única. Dentro daquela corretora, você pode ali fazer a construção diária, semanal, mensal, da sua reserva de emergência. Tem reserva de emergência e reserva de oportunidade também, são duas. São duas? São duas. A reserva de emergência, o ideal, para você que ganha pouco, tem um salário baixo, que você tenha 12 meses do que você precisa. Professor, eu preciso de 2.500 por mês para pagar minhas contas. 2.500 vezes 12. Então, R$30.000, pelo menos, você tem que ter investido numa corretora única. Abre uma conta numa corretora, numa Modal. Tem corretoras que você pode confiar de olhos fechados e não vai te cobrar taxa para investimentos pequenos. Né? Por exemplo, tem corretora, a própria Modal mesmo, a própria XP. Você pode também abrir uma conta na XP e ter ali sua reserva de emergência. Eles gostam de cobrar mais de quem é investidor de tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões e tal. É que eles cobram uma taxa ali. Mas tem muita coisa que a própria XP mesmo deixou de cobrar. Então, abre uma conta na XP e coloca ali todo mês, até você ter seus R$30.000, seus 12 meses da sua despesa. Uhum. Se você gasta 5.000 por mês, 5.000 vezes 12, 60.000. Tem naquela corretora e deixa lá. Você pode fazer o juro composto? Pode. Porque todo mês ela vai estar caindo ali. Bota no tesouro direto mesmo. Empresta para o governo. Se de repente o governo quebrar, ele vai imprimir dinheiro e vai te pagar. O governo vai imprimir dinheiro? Nem que tem que imprimir dinheiro, mas a gente paga. Né? O governo mesmo andou usando o dinheiro do... Esse ano o governo andou metendo a mão, mas ele vai lá e repõe. É como se fosse praticamente imexível aquilo ali. Existe o órgão garantidor de investimento, que ele te garante até R$250.000 você recuperar seu dinheiro. Por isso que eu falo, o risco não tem, a não ser que você não saiba o que está fazendo. Tá? Então, investimento até R$250.000, você tem garantia de que você vai receber. Acima de R$250.000, aí é uma briga, né? Mas diversificar sempre. Então, depois que você tem a sua reserva de emergência 12 meses, pelo menos, investido, você pode construir uma reserva de investimento.
reserva de oportunidade. Eu tenho feito bastante investimento em leilão. Leilão versus consórcio. Ontem mesmo teve uma consultoria minha que eu fiz a respeito disso. A menina estava querendo comprar uma casa financiado. Eu já fiz uma varredura, assim, fiz uma organização da vida financeira dela para ela comprar casa, um apartamento de leilão. Leilão, inclusive, você pode financiar também. Tem quantidade de imóveis que as pessoas estão perdendo por falta de pagar condomínio, por falta de pagar prestação, é muito grande. É muito grande. É muito grande. Inclusive, o pessoal não sabe que se você, de repente, está pagando financiamento pela Caixa e você se enrolou, você não vai conseguir pagar nos próximos meses, você pode entrar na Caixa e pedir uma isenção durante 12 meses. Você pode não pagar até 12 meses. Ué, fala de novo que você dá um corte, hein? repete. Se você não tem condições de pagar o seu imóvel comprado e financiado pela Caixa Econômica, muita gente não sabe disso, você pode pedir na Caixa Econômica um prazo de até 12 meses para você não pagar as prestações. É o tempo que você respira. É o tempo que você se reorganiza. E o brasileiro não sabe disso. 12 meses até você pode pedir de folga. E não pagar seu imóvel, aí você não perde ele. E tem gente que perde uma vez por não ter essa informação. Perde. Quantas pessoas estão perdendo seus imóveis financiados porque passa 6 meses, 8 meses, 12 meses sem pagar ele? E ele vai para leilão. Entendi. Aí o Carlos Machado vai aqui e compra o teu apartamento de 500 mil por 180 mil. Que isso. No leilão. Aí dá 30%, financia o restante. Aluga para alguém. Não, eu posso alugar por alguém e ter mais uma renda passiva, porque o aluguel, geralmente, o dono de imóvel, que você compra um imóvel de 500 mil reais para alugar, você vai receber ali em média 0,4, 0,4,5, 0,5%, 0,5% ao mês daquele valor. Imóvel de 500 mil você vai alugar por 2.000, 2.200, 2.500 aproximadamente. Então te dá aí 0,5% ao mês. Mas se você compra um imóvel de 500 mil no leilão, pagando 200 e você aluga por 2.500, você já está recebendo mais de 1% ao mês. E tem um imóvel de 500 mil na mão. Caramba, tem muita pirâmide fazendo isso. E tipo assim, por exemplo, eu falei que tem pirâmide que tem essas promessas, né? De pagar Isso. um valor exorbitante. Só que E tem mesmo. Existe momentos, coisas práticas que não é pirâmide e você pode aumentar essa renda. Né? Que bacana. É onde você pode montar sua reserva de oportunidade. Então, me explica mais sobre essa reserva de oportunidade, cara. Eu quero que você repita essa parte que é interessante. Com a vida já organizada e a sua situação, gente, isso é demorado um pouquinho, isso é paciência, isso é jogo de paciência. 3, 4, 5 anos. Eu levei alguns anos para montar a minha vida também. E eu montei essa minha vida. Agora, se eu não tivesse comprado o primeiro tijolinho, minha primeira ação, meu primeiro negócio, eu não teria. É o primeiro tijolinho que conta, né? É o primeiro jurinho que conta. Quando cai aquilo ali, você fala, caramba, legal. Tá ganhando dinheiro de graça na minha conta. Isso é bom demais. E com a vida organizada, você pode entrar numa outra corretora e começar a investir. Fundo imobiliário mesmo, em ações. Deixa o dinheiro crescer. Deixa ele ficar robusto. Junta 30 mil, 40 mil. É uma quantia legal para você começar. A catar um imóvel de leilão. Já é sua reserva. Por quê? Criptomoeda, você pode ter comprado um Bitcoin a 73 mil, como bateu agora nos últimos dias, e depois bateu 57 mil. Subiu para 60 agora está batendo na faixa de 60 mil aproximadamente. É um dinheiro que você não pode mexer. Agora, se você tem fundo imobiliário, por exemplo, ou numa renda fixa mesmo, você pode tirar o dinheiro 2 dias depois está na tua conta. 48 horas depois, já caiu na tua conta. Se você localizou um imóvel que custa 100 mil e ele está por 17 mil, e você tem 20 mil, 20 e poucos mil já aplicado, você pode fazer o resgate desse dinheiro, você vai vender suas cotas, esse dinheiro vai cair na tua conta, direto na tua conta bancária, você já arrematou de repente o leilão por 17 mil, e você paga seu leilão. Paga a sua compra da casa que você fez de 100 mil por 17 mil. Isso acontece muito isso. Que isso, cara. Imóvel de 300 mil que você consegue pagar com 28 mil reais, 22 mil reais, 32 mil reais. Eu conheci uma senhora, uma menina, né? Ela comprou uma fazenda de 10 milhões por 400 mil. Isso. Eu conheci ela. Mas é site? E isso tá na internet, inclusive eu sou prova cabal disso. Eu conheci essa menina que ela comprou uma fazenda de 10 milhões por Mas 400 isso é um mil. site? É presencial? Como é que... Site da Caixa. Site da Caixa. Site da Caixa. É. Encontra tudo isso. Encontra tudo isso. Mas leilões da Caixa. Mas leilões repetindo, galera, da depois Caixa. se tiver tudo bem organizado, você parte para esse patamar, que já é uma outra coisa. É outra coisa. Aí você pode comprar o imóvel, vender o imóvel, recompra 2,
Um você vende, um você aluga. Você já está com um imóvel, já está comprando 2, você está com 3 imóveis. E de repente você começou com 20 e poucos mil. Leilão, lembrando que não é só o arremate. Leilão, você paga o arremate dele, você paga em média 5% por leiloeiro e mais a taxa de TBI que agora está aumentando. Em 2025 a taxa de TBI vai... Bom que ainda a gente está pagando em cima do valor da compra. Ponto positivo. Mas antigamente você pagava em cima do valor venal, em cima do valor do imóvel mesmo. Então, mercado, você tem que estar realmente atento a esses detalhes, porque você constrói. E geralmente, quando eu falo de leilão, o pessoal fala assim, isso é besteira, é arriscado. Tem gente que fala que leilão é arriscado, porque sempre tem alguém morando lá, sempre tem uma senhorinha ou uma criança morando, aí você não vai conseguir tirar as pessoas de lá. Você tira. Hoje em dia, o sistema está muito, muito firme com relação a isso. Esse prazo de 30 dias para tirar as pessoas, você pode visitar o imóvel. Tem imóvel, por exemplo, você vê um leilão, você está no Rio de Janeiro, você quer comprar um imóvel em São Paulo, aí você vai ter que arrumar alguém em São Paulo para visitar o imóvel. Eu já vi muita gente dar cabeçada com o imóvel, ter comprado errado, porque ele comprou sem ver, comprou sem pesquisar. Né? Tem formas, tem segredos, não dá para contar tudo aqui, senão a gente vai pensar... Até porque tem que, pega lá no contato dele, paga a mentoria, procure se interessar. Uma coisa que eu acho muito importante, que a gente até teve uma conversa nos bastidores, né? Antes de acontecer aqui, eu quero que você me explique para mim um pouco mais sobre geopolítica, cara, e a importância da pessoa que é investidor saber um pouco sobre geopolítica, como é que funciona, porque às vezes tem uma taxa que vai lá na puta que pariu, então a taxa que abaixa muito, e porque uma atitude de um presidente ou do diretor de uma empresa pode influenciar na própria carteira da pessoa. Você consegue dar tipo um resumo e me explicar alguns detalhes? Isso é obrigação de todo mundo, né? Antigamente a pessoa falava muito assim, até hoje até fala, né? O que é que eu tenho a ver com o que acontece nos Estados Unidos? Cara, o que acontece nos Estados Unidos influi no preço da carne aqui. Influi na inflação. O que é dito aqui, automaticamente, igual o trader. Igual o aventureiro trader, mão de alface, que ele quer entrar numa corretora e quer operar. Aí o camarada faz o quê? Ele aprende gráfico. Aí ele lê gráfico subindo e descendo, subindo e descendo. Aí ele quer adivinhar que o gráfico vai subir, ele compra. Aí só toma porrada e perde dinheiro. O principal não é leitura gráfica, é o mercado. É a geopolítica. O que estão falando fora do Brasil impacta em todo o gráfico. Se tem pouca gente procurando mercadoria e muita mercadoria, ela vai ficar mais barata. Se tem muita produção, o preço cai. Quando dá pouca produção, o preço sobe. Ponto. Deixa eu fazer uma pergunta assim, simples, porém complexa. Por que o pessoal de fora tem tanto interesse em relação à Amazônia em si? O que tem ali naquele solo? O que é verdade, é mentira? Que o pessoal tem um interesse absurdo em tomar aquilo ali, sendo que ali é nosso. Quem tem terra também tem poder, né? Já imaginou, você tem noção de quanto nióbio, quanto ouro tem ali, quantas pedras preciosas tem ali? Tem um conto que, né, eu não sei até onde vai a veracidade dessa história, mas tem um conto de que um japonês esteve aqui no Brasil e ele visitou uma pedreira. Aí ele passou o dia lá olhando as pedras e tal. E ele voltou, pegou o contato da pedreira e tal, voltou pro Japão e encomendou um container. Ele encomendou um container de pedra. Aí tá. Ele vendeu um container de pedra e mandou pro Japão. Aí, o Japão ou China? Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. Aí ele, depois de um tempo, ele encomendou mais 4 containers e mandou para lá. Depois ele voltou, comprou a produção inteira. Ali dentro tinha ouro. Dentro da produção da pedreira tinha muita concentração de ouro. E o dono da pedreira não sabia. E quem comprou a produção? Que doideira. Então, assim, a mesma coisa a terra também. Ninguém está aqui. A maior concentração, isso é muito sério, a maior concentração de ONGs está alocado na Amazônia. Por quê? É um meio de explorar sem ser visto? Não é denúncia não, gente. Isso é fato mesmo. Tô cometendo um crime aqui não, mas é sério isso aí. A quantidade de ONGs que tem ali alocados é muito grande. Vamos botar uma teoria da conspiração. A gente é só uma teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Vou até beber isso aqui agora para não... Só uma teoria da conspiração, só vai falar que é mentira. Não, mas se você pesquisar, pesquisa. Dá o Google. Ferramenta boa para você pesquisar e aprender. Internet tem tudo. E nunca ouça de uma pessoa só. Pelo menos 3 pessoas diferentes.
mesmo tudo que eu tô falando aqui, que são resumos, são pequenos resumos, né, do que vocês podem realmente fazer. Isso é só para vocês terem um despertar, na verdade, Que é possível, né? que é possível. E outra coisa, onde a pessoa pode estudar um pouco de geopolítica, entender sobre o mercado, e se tem tanta fake news, principalmente hoje em dia, como é que filtra isso? Como é que vê a fonte? Como é É. que é porque é uma loucura, vamos ser bem sinceros. Tipo Uhum. assim, vê uma notícia, fica, caraca, deixa eu ver o fundamento disso aí. É bom você se juntar a grupos específicos, tem um grupo no Telegram que ajuda as pessoas. Não, tem grupos, você acaba encontrando pessoas que você consegue trocar ideia. Primeira coisa, abandona Prim Prim. Abandona Rede Globo, Record, abandona o tradicional, abandona. Desliga, se desliga disso, porque ali é o que mais tá. Cara, esse é assunto para metro também. Mas é ali que tá corrompendo a mente das pessoas o tempo todo. Quer aprender mais sobre geopolítica? Sites lá de fora. Não é só o CNN, né? Sim. Não é só tem BBC, tem muitos sites lá fora que vão te passando tudo que realmente está acontecendo Uhum. no mundo. Aqui, inclusive. Aqui você vê um sistema te dando uma informação e lá fora estão te dando a informação real. Quer dizer, por que lá fora sabe mais daqui de dentro do que próprio aqui dentro? Porque ele sabe que hoje 53% da população ainda está atrelado à Rede Globo, à Record, a noticiários locais. Ainda tem 53% de pessoas jogando lixo na sua mente o tempo todo. Coisas negativas também. Uma das virtudes das pessoas crescer é saber o ambiente que você está andando, que você vive. Nós somos o resultado do ambiente que a gente vive. Que tipo de música que você está ouvindo? Você está ouvindo funk? Está ouvindo sertanejo, que nem mais é sertanejo? Tá ouvindo sofrência? Pô, sofrência. Aquilo ali é uma fábrica de corno, fábrica de... Fábrica de cor, né? Aquilo é uma fábrica de corno e derrotado. Aquilo é realmente fábrica de corno e derrotado. Tem pessoas que falam assim, não, eu ouço, mas não mexe comigo. Não me atrapalha. Atrapalha sim. Tudo que você manda pro seu cérebro, ele vai te bombardeando ou crescendo. Pega um vaso de tomate e pega uns 3 tipos de tomate, vasos diferentes, em ambientes diferentes. Bota ali 24 horas por dia uma música com uma vibração boa, né? Uma música clássica, uma música com uma vibração boa. Pega uma música funk e coloca uma sofrência. Você vai ver que os tomates vão nascer cada um de uma forma diferente. Cada um de uma forma diferente. E com certeza o tomate mais bonito vai ser o que está ouvindo música clássica. Incrível. Pega arroz, copos de água. Você pega um copo, diversos copos. Pega 2. Um você fala todo dia, amor, fé. Fala pro copo mesmo, pra água. Tudo isso é energia também, isso funciona. Amor, maravilhoso, lindo. Coisas boas pra essa água. Parece coisa de doido, né? Pega outro copo e todo dia você vai lá e fala maldição, inferno. Fala, desculpa, mas é por aí. Você não presta, você é ruim, você é feio. Faz isso todo dia. Você vai ver a diferença da água no passar do tempo. Faz isso com... Tem um chinês que fez diversos estudos, testes, experimentos, né? Ele fez com arroz. Tá na internet. Pesquisa, lá dá o Google. O chinês ele pegou um arroz e ele todo dia falava coisas boas, pegou outro arroz e só falava coisa ruim. O arroz positivo, ele continuou lá, perfeito ainda, depois de dias. E o outro mofou muito rápido. Então, assim, é uma diferença gigantesca. Então, até mesmo para você construir sua renda passiva, o ambiente que você está frequentando te atrapalha. O ambiente vai modelando a sua mentalidade, suas emoções, tudo isso. Tudo isso vai mudar. Carlos, como deixar um recado para a rapaziada aqui que assistiu, para as famílias, pai de família, mãe de família, tem um recado que você possa transmitir, que faça a pessoa ter interesse em se reeducar e procurar ter sua liberdade financeira? Olha, tem diversos recados, diversas formas de falar para vocês, mas pense mais em vocês, pense mais a longo prazo. Nosso americano, geralmente, ele pensa, tudo que ele faz, ele produz para daqui a 30, 50 anos. O japonês, tudo que ele produz é para daqui a 100 anos. Então, olha a diferença de potência. O que você está produzindo na sua vida hoje
para o seu futuro? O que você está produzindo realmente hoje para sua família, para sua mulher, para os seus filhos hoje, realmente que vá ter sentido e resultado daqui a 10, 15, 20 anos. Então, seja leve, viva leve, é um jargão que eu sempre falo para as pessoas. Viva, faça tudo com suavidade. Eu já prestei serviço para uma grande multinacional. E eu lembro que meu primeiro dia ali de contrato, eu recebi um biscoitinho da sorte, e ali dentro, quando eu abri, estava: tudo que começares, faça com suavidade. E até hoje me marcou isso. Isso foi em 2008. Tudo que você começar na sua vida, tudo que você for fazer, faça com suavidade. Sem peso, sem preocupação, sem energia ruim, sem traumas, sem travas. Faça com suavidade e construa a longo prazo. Isso é o melhor resultado que você pode ter. Incrível, incrível. E viva com leveza. Viver com leveza. Ter uma vida plena. Cara, plenitude é tudo. E galera, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Comentem, compartilhem bastante, se inscrevam no canal e até a próxima. Até a próxima. Aí, top demais. Pro primeiro.